Federal Cast. Do versículo 1 até o versículo 12. Tá bom? Diz assim, ó, na passagem. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. E ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando, por minha causa, vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Pessoal, então estou com o desafio de fazer uma introdução a essa passagem. E essa introdução é importante para que a gente possa aprender a interpretar esse texto de modo correto. Okay? Eu queria começar esse estudo com vocês fazendo a seguinte pergunta. Para você, qual é a vida que vale a pena ser vivida? Porque se você olhar ao nosso redor, você vai encontrar muitos estilos de vidas que nos são apresentados. Diferentes pessoas vão dizer para vocês diferentes perspectivas, diferentes objetivos que vocês devem ter na vida de vocês, para que você tenha uma vida que vale a pena ser vivida. Qual é a vida que você, chegando ao final dela, talvez num leito de uma UTI, devido a um vírus como a Covid, ou talvez na velhice, quando você tiver já tendo experimentado tudo quanto seu coração desejou, e você olhar para trás, qual é a vida que realmente valeu a pena ser vivida? A pergunta que eu quero fazer para vocês é o seguinte: onde você busca sua realização e sua felicidade? Em que você busca? Certamente, se a gente olhar para a nossa sociedade apresenta muitos caminhos, muitas perspectivas. Algumas pessoas vão colocar a sua felicidade na sua realização profissional. As pessoas vão dizer que você deve galgar aí um espaço no mercado de trabalho, isso vai ser a sua realização. Algumas pessoas vão colocar no dinheiro, algumas pessoas vão colocar na família, algumas pessoas vão colocar até nos filhos, que é uma bênção do Senhor, mas não é objetivo para trazer felicidade e plena realização na nossa vida. As pessoas vão colocar diferentes coisas. Aí eu pergunto a vocês, qual caminho você vai trilhar? Sabe, a gente tem perguntas que são importantes na nossa vida, perguntas como, por que eu estou aqui? Qual é o propósito dela? O que Deus espera de mim? E são perguntas que precisam ser respondidas, porque se nós não respondemos essas perguntas e deixamos a vida nos levar, a gente pode olhar para trás e perceber que a gente não trilhou o melhor caminho. Sabe, se a nossa sociedade ela apresenta diferentes caminhos, existe uma marca da nossa sociedade que a gente chama do hedonismo. Nossa sociedade diz para a gente que a nossa felicidade pessoal está acima de tudo e qualquer circunstância, é isso que a gente deve buscar. Então, não importa mais a gente discutir se é o certo, se algo é certo, se é algo errado. Não importa você buscar uma realização em Deus, obedecendo a palavra de Deus. O que importa é você fazer aquilo que o seu coração deseja, o que a nossa sociedade diz. É até interessante porque, algum tempo atrás, a essência da sabedoria era você discernir o seu tempo. Você saber como as coisas são, como eu me relaciono na sociedade como ela é. Como o mundo que, mal como ele é, eu entender esse mundo e eu viver nesse mundo, isso é a essência da sabedoria. Hoje em dia as pessoas não se preocupam mais com isso. Agora as pessoas querem transformar a realidade. Elas não se perguntam mais quem elas são, qual é o propósito da vida delas. Elas se perguntam quem elas querem ser, qual é o propósito que elas vão fazer da vida delas, qual é a realização que elas vão buscar. E o grande problema disso é a seguinte pergunta: essa é uma vida que vale a pena ser vivida? Realmente é isso que a gente deve buscar? Buscar simplesmente satisfazer as nossas vontades e ao fim da vida a gente vai reconhecer que viveu uma vida que vale a pena ser vivida. Bom, o Senhor Jesus Cristo está com uma passagem aqui que ela vai nos apresentar um caminho para a nossa vida. E essa passagem ela é interessante porque ela começa com 8 afirmações e essas 8 afirmações dizem a seguinte coisa: bem-aventurado. Bem-aventurado. Essa palavra, se a gente fosse traduzir essa palavra literalmente, do original, do grego,
original do grego seria algo semelhante a makairos, a pronúncia da palavra. Se a gente fosse traduzir ela, significaria, ao pé da letra, mais que feliz, ou plenamente feliz, plenamente realizado. Mas quando a gente interpreta a palavra de Deus, a gente tem que entender que a palavra de Deus, uma boa interpretação não significa apenas uma boa semântica. Ou seja, se eu estou olhando para a palavra, e é verdade que o significado literal da palavra é mais que feliz, mas para que a gente tenha uma compreensão ainda mais ampla, a gente deve olhar a sintaxe, ou seja, não somente olhar a semântica da palavra, mas ver como essa palavra ela aparece na palavra de Deus. Em que contexto essa palavra aparece na palavra de Deus. Isso dá uma compreensão maior para a gente sobre o que o Senhor Jesus Cristo quer nos ensinar, quer dizer com bem-aventurado. E é interessante que quando a gente vê Macários, a gente pode olhar tanto no Novo Testamento, quanto essa palavra apresentada na versão grega do Antigo Testamento, a versão que a gente chama da Septuaginta, que é a tradução grega do Antigo Testamento. A gente sabe que o Antigo Testamento não foi escrito em grego, ele foi escrito em hebraico e aramaico, mas existe uma versão grega. E o equivalente hebraico dessa palavra também foi traduzido como Macários no Antigo Testamento. E ela aparece vastamente nos Salmos, aparece nos Provérbios, aparece no livro de Reis, no livro de Crônicas, nos Profetas. E é interessante porque essa palavra, ela traz uma ideia de alguém que ele é abençoado por Deus. Ele é feliz, mas ele é feliz porque ele é abençoado por Deus, porque ele tem uma vida que recebe da parte de Deus a bênção que vem do alto. Por exemplo, quando a gente olha Salmo 1, é um exemplo dessa palavra aparecendo. Vocês devem conhecer o Salmo 1, quando a palavra diz assim: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Que o Salmo 1 está dizendo, ele parece bem-aventurado, está dizendo, olha, o homem que medita na lei do Senhor, ele é abençoado por Deus. O homem que rejeita o caminho dos ímpios, mas que tem o seu prazer na lei do Senhor, ele é alguém que encontra a graça de Deus, a bênção de Deus sobre a sua vida. Se der mais ampla dessa palavra, é interessante, porque se encontra, por exemplo, Salmo 32, bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade, e em cujo espírito não há dúvida. O que o salmista está dizendo no Salmo 32 é que esse homem, ele encontrou o favor de Deus, porque encontrou o perdão de Deus. Ele não está somente dizendo que é alguém que está sorrindo, esbanjando a alegria. Ele está dizendo que a vida desse homem é uma vida que ela conta com o favor de Deus, com a bênção de Deus. Por exemplo, quando a gente vê, para a gente entender como essa palavra tem um sentido até mais amplo do que felicidade, quando a Bíblia diz assim: bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor, o povo que ele escolheu para a sua herança. Percebe que agora ele não está falando só da gente, ele não está falando de uma alegria, mas ele está dizendo de uma bênção um pouco maior, um pouco mais ampla, porque agora ele está falando de uma nação, ele está dizendo assim, olha, abençoado, bem-aventurado, é a nação cujo Deus é o Senhor, a nação que Deus escolheu para ser a sua herança, aquela nação que Deus escolheu para ser o seu povo. Essa nação é uma nação abençoada, uma nação bem-aventurada, que encontrou o favor do Senhor. Eu estava aqui, antes de começar o nosso estudo, eu estava com minha filha aqui, Luísa, né, e eu estava dizendo aqui para os meninos, como filho é bênção. E é interessante porque a palavra de Deus aqui nos diz isso. A nossa sociedade pode dizer uma coisa diferente, mas a palavra de Deus diz a seguinte coisa: eis que os filhos são herança da parte do Senhor, o fruto do ventre, o seu galardão. Como flecha nas mãos do homem valente, assim os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava. Não serão confundidos quando falarem com seus inimigos à porta. É como se o Salmo 127 estivesse dizendo a seguinte coisa: vê um homem que tem muitos filhos, vê um homem que cria os seus filhos como a herança e a parte do Senhor, está aí um homem abençoado. Está aí um homem que encontrou a bênção que vem da parte do Senhor. E é evidente que essa pessoa que encontrou a benevolência do Senhor, ele é uma pessoa feliz, é uma pessoa plenamente realizada, porque ele está trilhando o caminho de uma vida que vale a pena ser vivida. Olha que interessante como essa palavra ela tem um sentido amplo quando a gente olha ela dentro do seu contexto. A semântica, mais que feliz. A sintaxe, ela, quando ela aparece nas sentenças da palavra de Deus, mostra uma pessoa que tem uma vida agraciada com o favor do Senhor. Você quer ter uma vida de plena realização?
Você quer ter uma vida que conte com o favor do Senhor? Jesus Cristo está nos mostrando aqui que tipo de vida é uma vida que vale a pena ser vivida nessas bem-aventuranças. E para a gente entender essas bem-aventuranças, eu diria para vocês que existe alguns princípios hermenêuticos para que a gente possa entender ela bem. Olha aqui comigo, na sua Bíblia, a partir do versículo 3. Você vai ver que há 8 repetições aqui de bem-aventurados, né? E essas 8 repetições, elas aparecem bem-aventurado aqueles que fazem alguma coisa porque eles alcançaram outra. É como se o versículo tivesse uma estrutura em 3 partes. Você desfruta da bênção da parte do Senhor. Porque alguma coisa que está no meio, alguma coisa que você faz. E por que você é bem-aventurado? Porque você recebe uma dádiva da parte do Senhor. Então, é um texto em 3 estruturas. Para a gente entender, então, primeiro, se existe uma relação entre esses versículos. E aí parece haver uma relação. Por quê? Porque ele está falando de uma mesma pessoa bem-aventurada. Sabe? Ele não está falando de diferentes pessoas que gozam de diferentes bênçãos da parte do Senhor. Ele está dizendo assim, olha, o homem bem-aventurado, abençoado por Deus, ele é o homem que é humilde de espírito, que chora, que é manso, que tem fome e sede de justiça, que é misericordioso, limpo de coração, pacificador e perseguido por causa da justiça. E esse homem, ele é bem-aventurado por quê? Porque deles é o reino do céu. Porque eles são consolados, porque eles herdarão a terra, porque eles têm fome e sede de justiça e serão fartos, porque alcançaram misericórdia, porque verão a Deus e porque serão chamados filhos de Deus. E novamente ele repete, porque deles é o reino dos céus. Um homem abençoado é um homem que desfruta dessas coisas da parte do Senhor. Então você quer imaginar que tipo de vida você deveria trilhar para a sua vida, eu diria para você a seguinte coisa. Trilhe uma vida que ao fim dela você encontra o reino dos céus. Essa é uma vida que vale a pena ser vivida. Todas as outras coisas vão passar, todas as coisas vão ser passageiras. Elas se dissipam. A gente termina a nossa vida e o nosso nome é esquecido. Num curso de 1 ou 2 gerações. Mas aquele que herdou o reino dos céus é verdadeiramente abençoado, porque eles herdaram aquilo que não podem perder. Tem uma frase do Jim Elliot que diz que não é tolo aquele que abre mão do que não pode reter para ganhar o que não pode perder. Sabe quando você abre mão de alguma vontade, de alguma coisa na sua vida que você não tem condição de sustentar? A sua própria vida é um exemplo. Você não tem como sustentar a sua vida. Amanhã, eu que estou aqui falando com vocês, posso ser acometido do Covid, ir para a UTI e falecer. Pode acontecer com você, comigo. Se eu temo isso, não tenho o menor temor. Porque eu sei que a minha vida não é uma coisa que eu posso segurar nas minhas mãos. As minhas realizações não é uma coisa que eu posso segurar nas minhas mãos. O meu emprego não é uma coisa que eu posso reter. De vez em quando parece haver algum tipo de ameaça à minha segurança, à minha estabilidade. Feliz é o homem que é do reino dos céus, porque o reino dos céus ele não perde. Daí Jim Elliot dizer que é sábio, não é um tolo, aquele que abre mão do que ele não pode perder, do que ele não pode reter, para ele segurar aquilo que ele não pode perder, que é o que Deus tem para a nossa vida. Quando a gente vê, por exemplo, lá em Efésios, no capítulo 1, o apóstolo Paulo, no início da sua carta, ele faz um canto de louvor a Deus, por uma razão. Paulo inicia a carta aos Efésios da seguinte forma: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que tem nos abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Sabe o que você bem dizer a Deus, porque Ele tem lhe abençoado? Mas que tipo de bênção o apóstolo Paulo está dizendo lá em Efésios capítulo 1? Bênçãos espirituais nas regiões celestiais. São aquelas bênçãos que a gente não teme perder. É aquela felicidade que a gente não acha, a gente não teme que ela se esvaia da nossa mão, como uma fumaça, que logo está aqui e logo se dissipa. Por isso que o Senhor Jesus Cristo está dizendo que um homem bem-aventurado, que um homem feliz em Deus, que o homem que goza do favor e da bênção do Senhor, é esse homem que encontrou em Deus aquilo que ele subsiste para sempre. Porque, repara, nas bem-aventuranças, tudo que ele está nos apresentando aqui é algo que vem das mãos do Senhor. Repara, percebe aí comigo, olha no versículo 3. Reino dos céus. O reino dos céus é por toda a eternidade. Consolado. A Bíblia faz promessa em Apocalipse capítulo 21, que quando Deus restaurar todas as coisas, e Ele fizer novo céu e novas terras, nós seremos consolados pelo próprio Deus. Já não haverá luto, já não haverá morte, Ele enxugará dos nossos olhos as nossas lágrimas.
próprio Deus nos consolará por toda a eternidade. Essa promessa do versículo 5 é interessante, herdarão a terra. Se você olhar comigo lá Romanos, eu vou abrir com você, vou mostrar aqui uma passagem lá em Romanos, quando ele fala, deixa eu só achar aqui, Romanos capítulo 4, versículo 13. O apóstolo Paulo fala na carta aos Romanos, ele diz assim, não foi por intermédio da lei que Abraão ou a sua descendência coube a promessa de ser herdeiro do mundo, e sim mediante a justiça da fé. Voltou Paulo falando aos Romanos, ele diz que coube a Abraão e a sua descendência, por meio da justiça que vem da fé, uma promessa dela ser herdeira do mundo. E essa promessa subsistirá para todo sempre. Ela foi dada a Abraão, lá no princípio, a partir de Gênesis capítulo 12. Mas essa promessa se estende até nós, a ponto de em Apocalipse capítulo 5, a Bíblia falar sobre aqueles que são os glorificados, aqueles que estão na presença do Senhor, falando daqueles que o Senhor Jesus comprou com o seu sangue, que procede de todas as tribos, povos, línguas, raças e nações, e diz que eles serão constituídos reinos e sacerdotes e reinarão sobre a terra. Imaginou que promessa? A Bíblia dizendo que você reinará sobre a terra, que você herdará a terra por toda a eternidade e não temerá perder. É algo que subsiste para sempre. E por causa do Senhor que está dizendo com muita certeza, bem-aventurado é aquele que herdou a terra. Bem-aventurado é aquele que se satisfez com essa promessa, que alcançou essa promessa. Quem imagina um homem mais abençoado do que esse? Olha aqui comigo a partir do versículo 6. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. É interessante, olha a nossa sociedade. Olha o século XXI. Luta por justiça. A injustiça permeia o nosso mundo e permeará para sempre. Até Deus refazer essa criação, a injustiça permeará o nosso mundo. Nós vivemos no século XXI pessoas buscando justiça. Século XX se buscou justiça. Século XIX se buscou justiça. A nossa sociedade é uma sociedade que clama por justiça, mas nunca encontra. Porque parece que a justiça social tão sonhada se depara com a utopia de um mundo que jaz no maligno, de um mundo de pessoas pecadoras, que nascem com a natureza pecaminosa, e as nossas vãs esperanças se deparam com a realidade. A gente melhora em alguma coisa, de repente a gente percebe uma injustiça do outro lado. A gente levanta como a nossa bandeira, alguma grande bandeira, uma grande luta, e ela traz a reboque as suas injustiças. Ela traz a reboque a sua incapacidade de mudar o mundo. De modo que a cada século, parece que sempre há uma luta diferente, alguma coisa que os homens buscam, mas nunca se fartam. E aí o Senhor Jesus está nos dizendo a seguinte coisa: bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque estes aqui, que são bem-aventurados por Deus, eles serão fartos. Eles serão fartos de um modo que nenhum de nós, nessa sociedade, longe de Deus, buscando justiça dos homens, nos fartamos. Na verdade, a gente vive num mundo de injustiça. E se é a justiça que você busca, deixa eu te dizer a seguinte coisa: busque a justiça que realmente lhe farta. Essa é que vai preencher a sua alma. A justiça do mundo, as nossas causas, as nossas bandeiras, por mais justas e boas que sejam, elas não podem ser uma âncora para a nossa alma. A nossa alma, ela não vai descansar enquanto não repousar em Deus. A gente vai sempre ficar com sede e com fome, sem se saciar, mas em Deus a gente se sacia. Olha que interessante, versículo 7, olha que promessa maravilhosa. Alcançarão misericórdia. Você já se encontrou numa situação na sua vida em que você se dá conta do seu pecado? Que você se dá conta do desespero que você se encontra diante de Deus? Em que você se dá conta e percebe que você não é tão bom quanto você julgava que você é? Que você cometeu uma falha que destruiu a sua vida. Fácil. Fácil você cometer um erro na sua vida e você se arrependa até o último dia. Olha a nossa sociedade, você vai encontrar muitas pessoas arrependidas, porque cometeram erros, cometeram falhas. Se pudessem voltar atrás, talvez fizessem diferente, mas não podem voltar atrás. E o que essas pessoas clamam? O que essas pessoas anseiam? O que a alma dessas pessoas esperam?
Misericórdia. Quer ver um homem bem abençoado? Quer ver um homem bem-aventurado? Quer ver um homem que encontrou o favor de Deus? É um homem que encontrou a misericórdia que vem da parte do Senhor. Sabe o que é você escutar? Como quem escuta nos seus ouvidos. Se os seus pecados estão perdoados, eu já não me lembro mais deles. Se console com a verdade de que eu não lhe imputarei os seus erros e as suas falhas. Que no Senhor você encontrou misericórdia. Que no Senhor você encontrou a graciosidade que você não encontrou em mais ninguém. Quando todos te rejeitaram, o Senhor lhe acolheu, porque ele lhe perdoou o seu pecado. Esses dias eu estava acompanhando as notícias, as últimas polêmicas, e parece que cada dia tem uma polêmica diferente que mexe com a nossa ansiedade. Pelo menos para aqueles que se deixam ficar ansiosos com o que acontece ao nosso redor. E a gente está vivendo uma época que a gente chama de época do cancelamento. Eu fiquei reparando, parece que teve uma polêmica aí com o BBB, né? E houve uma eliminação, 98%. Depois houve uma com 99%. Gente, deixa eu dizer uma coisa para vocês. 99% de rejeição não é uma coisa normal, natural. Isso acontece porque a nossa sociedade, vivemos uma sociedade em que as pessoas clamam por excluir, clamam por julgar, clamam por condenar. De repente parece que surge uma coisa não natural, em que todas as pessoas dizem umas para as outras quem a gente deve eliminar, quem a gente deve cancelar, quem deve ser considerado como alguém escória, quem deve ser condenado, quem deve não ter mais chance de se renovar na sua vida. Quem serão aqueles que serão cancelados? E de repente surge um movimento que clama por isso e você encontra uma rejeição, 99%. Você já viu isso? Já imaginou isso acontecendo? Conhecer alguém que é rejeitado por 99% das pessoas que já conhecem? Porque existe uma cultura que rejeita as pessoas. Agora, o que importa é o meu grupo, é a minha verdade, é aquilo que eu creio, aquilo que eu defendo. Aquilo que eu não creio, aquilo que eu não defendo. Os outros, eu excluo. Eu falo do meu direito. Dos outros, eu falo dos seus privilégios. Diz respeito aos outros, são privilégios. Diz respeito a mim, são direitos. É na sociedade que a gente vive. Você já imaginou viver numa sociedade como essa e descobrir que no Senhor você encontra misericórdia, que você não encontra em mais ninguém? Nas pessoas você encontra rejeição, no Senhor você encontra perdão. Um homem desse é bem-aventurado. Um homem desse encontrou o favor do Senhor. Olha o versículo 8 comigo. Bem-aventurados limpos de coração. Por quê? Porque verão a Deus. É interessante porque essa promessa de verão a Deus, ela encontra eco no livro de João. Quando João capítulo 3, 1 João capítulo 3, versículo 2, a sua carta, na realidade, a primeira carta, o apóstolo João diz a seguinte coisa: Amados, agora somos filhos de Deus. E ele não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando ele se manifestar, se referindo ao Senhor Jesus Cristo, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. Olha que promessa maravilhosa. A Bíblia diz que a gente haverá de ver como ele é, se referindo ao Senhor Jesus Cristo. E João está nos dizendo assim, olha, bem-aventurado aquele homem que um dia o haverá de ver face a face, que verão a Deus. Isso não é reservado para todas as pessoas. Mas quando a gente vive uma vida em que a gente descobre que o nosso coração é um coração enganoso, desesperadamente corrupto, como diz o livro de Jeremias, no capítulo 17. Nosso coração é enganoso, desesperadamente corrupto. Coração mau. Seu anseio é se ver com um coração limpo. Desejar uma vida de santidade. E aí Jesus diz assim, olha, bem-aventurado estes que desejam uma vida de santidade, que almejam por coração limpos, porque eles verão a Deus. E quando a gente vai lá para a carta de 1 João, amados, ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. Quando nós vemos o Senhor Jesus Cristo, nós nos tornaremos semelhantes a ele. Por isso que o Senhor está dizendo, olha, bem-aventurados os limpos de coração, porque quando eles verem ao Senhor, verdadeiramente eles serão limpos de coração. Porque no dia que vocês me verem face a face, vocês serão transformados à minha semelhança.
O seu pecado será perdoado e não mais existirá, e o seu coração será purificado. Que maravilha, que bênção, que felicidade. Você perceber que você é essa pessoa, que um dia verá a Deus e terá o seu coração limpo e purificado. Você não dependerá mais de terapia. Você não achará que você precisa lidar sozinho com o seu coração, tentar transformar o seu coração e se ver incapacitado de lidar com ele, com quem você é, que você gostaria de ser diferente. Você gostaria de não ter a sua psique, o seu psicológico. Você gostaria de não sofrer com tantos traumas. Você gostaria de não reagir diante da realidade como você reage. Você gostaria de ser uma pessoa melhor. Você se vê incapacitado, mas a Bíblia diz que aqueles que são bem-aventurados, verdadeiramente bem-aventurados, eles verão a Deus e a consequência é que terão seus corações limpos. Olha que maravilha, versículo 9. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Já imaginou você escutar isso do Senhor? Deus lhe dizendo, filho meu, em quem eu me comprazo. É interessante porque quando a gente vai lá para João, capítulo 1, o Evangelho, a Bíblia mostra com muita clareza que nem todos são filhos de Deus. Por exemplo, o seu João escreveu na sua carta dizendo a seguinte coisa com relação ao Senhor Jesus Cristo. Ele veio para o que era seus, mas os seus não o receberam. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, quem crê no seu nome. Quem são chamados filhos de Deus? Quem crê no seu nome. A quem lhes deu esse direito e esse poder. Não são todos. Mas que às vezes a gente diga assim, eu sou filho de Deus. João diz que não são todos. Diz que aqueles que o receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. E então você saber que o próprio Deus o acolhe como filho e traz a reboque toda a doutrina da adoção que é apresentada na palavra de Deus. Como Deus, nós não sendo filhos legítimos, como nós sendo inimigos de Deus, distantes de Deus por nosso pecado, afastados de sua glória, Deus decide na pessoa do seu Filho, o Senhor Jesus Cristo, o Filho legítimo e unigênito, o único Filho legítimo. Mas na pessoa do Senhor Jesus Cristo, no meio da sua morte e da sua ressurreição, ele decide acolher para si uma legião de filhos adotados, a quem ele lhes dará o nome de filhos, mesmo não sendo. Um processo que a gente chama na palavra de Deus de adoção. Porque eu e você, quando estamos em Cristo, nós somos adotados. É aquela perspectiva de que nós estávamos distantes de Deus, nós não tínhamos um direito de filiação. Não haveria nada que pudéssemos alegar. Nós estávamos desamparados. Nós estávamos entregues à nossa própria sorte, orfanados de Deus. Deus decide, então, por sua própria vontade, nos atrair para si. E nos calçar os pés com sandálias, colocar no nosso pescoço adornos, trocar as nossas roupas e nos receber como filhos amados, com os direitos que pertenciam única e exclusivamente ao Senhor Jesus Cristo, como filhos adotados. Foi um homem abençoado, bem-aventurado. Eu diria para você que é esse homem que foi chamado de filho de Deus. Versículo 10, olha que maravilhoso o versículo 10. Bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Você já imaginou você ser perseguido e ainda assim você ser abençoado? Você sofreu perseguição. Tenta imaginar o que é uma perseguição. E o Senhor Jesus Cristo dizendo assim, mas você é abençoado. Mas onde reside essa bênção? No fato de eu ter uma vida confortável, uma vida longe de problemas? Aparentemente não. Quem está sendo perseguido não tem uma vida longe de problemas. Será que é uma vida hedonista, em que eu sou o centro da vida, tudo diz respeito aos meus desejos, às minhas vontades, aquilo que eu almejo? Será que é isso o sentido da vida? Uma pessoa perseguida não tem a sua vida no centro. Afinal de contas, está lhe sendo tirado os seus desejos. Está sendo lhe tirado aquilo que ele almeja. Ele está sofrendo aquilo que ele não gostaria de sofrer. Mas ele é bem-aventurado. Porque a bem-aventurança não depende de nós sermos ou não sermos perseguidos. A bem-aventurança depende do fato
de que não está reservado o reino dos céus. Olha o versículo 11. O versículo 11 é interessante porque ele, às vezes, é interpretado como sendo um só com o versículo 10, tá? Por isso que alguns dizem que são 8 bem-aventuranças e não 9. Olha o versículo 11. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Ora, como é que alguém que está sendo perseguido, que está sendo injuriado, que está sendo alvo de maledicência, ele pode se alegrar e exultar? Como é que pode isso? Ora, a razão é porque é um galardão nos céus que está reservado. Sabe o que eu vejo quando eu reparo nessa passagem aqui do Sermão do Monte? Que é a nossa bem-aventurança, a nossa felicidade. Nós temos uma vida que vale a pena ser vivida, uma vida de plena realização. Ela não se encontra nas coisas dessa vida, mas ela se encontra no que Deus tem para a nossa vida. Nas bênçãos de Deus, naquilo que Deus nos dá, naquilo que nos aguarda, naquilo que nós não tememos perder, que nós não achamos que vai se esvair das nossas mãos. Porque quem garante é o próprio Deus que não pode mentir. Quem garante é o Deus que não muda. Quem garante é o Deus que não é destituído, cujo governo não pode ser retirado nem destituído, cujo nenhum ser pode se opor à sua vontade. Nem Deus a gente encontra bem-aventurança. Então, meus irmãos, quando a gente olha essa passagem, eu diria para vocês que aqui nós temos um exemplo, dado pelo Senhor Jesus Cristo, de como a gente deve conduzir a nossa vida, o que a gente deve buscar de fato, de verdade. Deus. Porque é isso que vai fazer a nossa vida ser uma vida bem-aventurada, uma vida abençoada. E quem está dizendo isso aqui não sou eu. Quem está dizendo isso aqui é o Senhor Jesus Cristo. Você crê no Senhor Jesus Cristo, você deve crer nas palavras que ele falou. Qual é o sentido de você crer no Cristo, mas não crer nas palavras do Cristo? Não faz sentido. Há quem creia no Cristo, mas não creia no Cristo que ele se apresentou. Alguns creem que ele foi um grande mestre, um grande líder da moral, alguém que falou coisas boas. Mas quando ele disse assim, eu sou o filho de Deus, aí diz, não, ele estava mentindo, né? Ele não pode ser o filho de Deus, isso aí eu não creio, não. Como é que você crê no Cristo e não crê nas palavras do Cristo? Quando ele disse que era a videira verdadeira, quando ele disse que ele era o pão vivo que desceu do céu que nos sacia, a água viva que nos sacia, quando ele disse que morreria e ao terceiro dia ressuscitaria, como você crê no Cristo e não crê na ressurreição do Cristo? Será que ele mentiu? Será que ele inventou? Não faz sentido. Se a gente crê no Cristo, a gente crê nas palavras do Cristo. O que o Cristo está nos dizendo é que se você quer ter uma vida bem-aventurada, você vai encontrar essa bem-aventurança em Deus. Meus irmãos, para a gente entender ainda mais essas passagens, eu comecei olhando a primeira parte, o que significa ser bem-aventurado. E eu estou dizendo aqui para vocês que é uma realização encontrada em Deus. Porque essa palavra, por mais que ela signifique mais que feliz, quando a gente olha o uso dela no Antigo Testamento, quando a gente olha o uso dela no Novo Testamento, ela está sempre associada a alguém ligado a uma bênção que Deus está lhe concedendo. Sempre. Sempre. A Bíblia não vai dizer que bem-aventurado é aquele que está distante de Deus. Essa palavra, mais que feliz, sempre aparece associada à pessoa de Deus, na palavra de Deus. Então é alguém que é mais que feliz, porque desfruta da bênção que vem do Senhor. Agora, se a gente olhou a primeira parte e a gente entendeu qual é o significado, se a gente olhou a parte final do versículo e a gente percebeu uma coisa com muita clareza, que eu espero que vocês tenham entendido, todas as razões para nós sermos bem-aventurados são razões que vêm de Deus. É o reino dos céus que Deus nos concede. É a consolação que só Deus pode dar. É a herança que Deus prometeu a Abraão, lá em Gênesis capítulo 12. É a justiça que só o povo de Deus se fartará. É a misericórdia que Deus só dá para os seus. É ver a Deus que Deus só reserva para aqueles que creem no Senhor Jesus Cristo. Serem chamados de filhos de Deus só aqueles que chamam pelo seu nome. Herdar o reino dos céus, novamente. E um galardão eterno, como diz no versículo 12, Deus só dá para os seus. Então, raciocina aqui comigo,
se a consequência ela reside somente para aqueles que creem no Cristo, para o povo de Deus, a causa só pode ser uma causa que só o povo de Deus desfruta. Isso é uma chave importante para a gente entender essa passagem. Porque quando a gente diz assim, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados, se essa consolação, a que o texto se refere, é uma consolação que Deus reserva único e exclusivamente para os seus, para o povo de Deus, esse choro não pode ser um choro qualquer. Não pode ser uma promessa que Deus está dando para todo aquele que está chorando por qualquer razão, por enlutado. Existe uma promessa na palavra de Deus que todos aqueles que estão de luto serão consolados por Deus? Não existe. Agora, se você ler a segunda carta de Coríntios, o capítulo 1, a Bíblia vai dizer que nós consolamos uns aos outros com a consolação que nós recebemos da parte do próprio Deus. Quem recebe consolação da parte de nós? Nós, o povo de Deus. Então, meus amados irmãos, se a gente olha o versículo 4, e essa consolação ela é reservada para o povo de Deus, assim como o reino dos céus só é para o povo de Deus, assim como a misericórdia só é para o povo de Deus, e ver a face de Deus é somente para o povo de Deus, a causa também não pode ser uma causa qualquer. É uma causa que também só o povo de Deus a possui. Por isso que quando a gente vê os que choram, não pode ser qualquer choro, porque não é qualquer choro que é alvo da consolação. Quando a gente fala, por exemplo, fome e sede de justiça, não pode ser qualquer justiça. Cristo está se referindo a uma justiça muito específica aqui. Do contrário, todo e qualquer anseio por justiça no nosso mundo, haveria uma promessa na palavra de Deus de que será satisfeito, a gente sabe que isso não é verdade. Ora, quando ele fala de limpos de coração, não pode ser alguém que diz assim, ah, você tem um coração puro, eu sou uma pessoa boa, olha como eu não faço mal a ninguém. Não pode ser isso. Porque se fosse assim, todas essas pessoas verão a Deus e a gente sabe que só quem verá a Deus é quem crê no nome do Senhor Jesus Cristo. Mas é isso que João fala na sua primeira carta. Ora, se ele fala de pacificadores, não pode ser aquele que está buscando a paz no mundo, na sociedade, por mais que isso seja desejável. Mas não é qualquer paz que ele está se referindo. Porque se assim fosse, todo aquele que busca paz entre as nações seriam chamados filhos de Deus. Mas a gente sabe que isso não é verdade. Porque João, no seu Evangelho, no capítulo 1, diz que serão chamados filhos de Deus, única e exclusivamente aqueles que chamam pelo nome de Cristo. Então é evidente que esses pacificadores buscam uma paz muito específica. Quando a gente fala humildes de espírito, não pode ser aquela humildade que é comum nos nossos dias. Quando alguém diz assim, eu sou uma pessoa humilde, eu sou uma pessoa simples. Não pode ser, porque não existe promessa de todo aquele que se julga uma pessoa simples e humilde herdar o reino dos céus. Essa humildade precisa ser uma humildade muito específica. E uma humildade que reside somente no povo de Deus. Eu diria para vocês, então, que a chave interpretativa para a gente entender essa parte central dos versículos é entender que ele está falando de um só homem, é o bem-aventurado. E entender que é um homem que desfruta de todas essas benesses, porque ele é bem-aventurado porque desfrutou de todas elas. E essas benesses é somente para o povo de Deus. Logo, a parte central do texto são qualificações que somente o povo de Deus possui. Entende o que eu estou querendo dizer? A lógica do texto. Isso começa a ficar claro se a gente olhar alguns textos. Por exemplo, versículo 11. Bem-aventurados sois quando? Por minha causa. Ora, quem é que é injuriado, perseguido, difamado por causa de Cristo, senão aqueles que creem e chamam pelo nome de Cristo? Você já viu um ímpio, um ateu ser injuriado por causa de Cristo? Não. Então é evidente que ele está se referindo àqueles que chamam pelo seu nome. Então, essa é a chave para a gente entender as bem-aventuranças. E o que eu quero mostrar aqui para vocês, então, é que essa parte central dos versículos, a gente precisa interpretar de tal modo que ela se aplique somente ao povo de Deus. Então, essa humildade aqui não é uma humildade qualquer. Sabe que tipo de humildade é aquela? Você já viu aquela parábola de um fariseu e de um publicano? E o publicano se humilha diante de Deus e diz assim, Senhor, você propicia a mim, pecador? Se humilhando na presença de Deus. Essa humildade que está se referindo no texto. Somente o povo de Deus se humilha na presença de Deus por causa dos seus pecados. Não é uma humildade qualquer. É aquele que se humilha
é aquele que se quebranta na presença do Senhor. E esse choro? Você já viu alguém chorando pelos seus pecados? Que não seja crente, cristão. Confessando diante do Senhor, Senhor, me perdoa o pecado, quebrantado como Davi no Salmo 53, Salmo 51. Você já viu? Somente alguém que crê verdadeiramente no Evangelho chora o choro que Davi chorou no Salmo. E esse choro a que ele se refere, porque somente esse choro tem a promessa de consolação e perdão que a gente encontra em Cristo. Essa mansidão do versículo 5 é a mansidão que a gente encontra em Cristo. Porque ele mesmo era manso. E nós somos mansos seguindo o seu exemplo. Você já viu alguém seguir o exemplo de Cristo sem crer no Cristo? Não pode ser uma mansidão qualquer. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Gente, não é uma misericórdia qualquer. É aquela misericórdia de quem exerce misericórdia, porque foi alvo da misericórdia de Deus. Então, por que alcançar a misericórdia que eu sou misericordioso? E só quem exerce essa misericórdia é o povo de Deus. Limpos de coração são aqueles que almejam um coração limpo. Um coração limpo porque eles almejam a santidade que a gente encontra em Deus. Pacificadores são aqueles que levam a paz, a verdadeira paz. A paz que une homens e Deus. A paz que a gente encontra somente no Evangelho, a paz que verdadeiramente é duradoura. Não é uma paz qualquer. Porque essa paz aqui do Evangelho, somente o povo de Deus a carrega. Perseguidos por causa da justiça não pode ser uma justiça qualquer. Só pode ser a justiça de Deus, que nos leva a sermos perseguidos. E porque nós somos perseguidos por causa da justiça de Deus, nosso é o reino dos céus. Não é qualquer justiça. Meus irmãos, quando a gente olha o versículo 6, os que têm fome e sede de justiça, eu preciso dizer para vocês, não é a justiça desse século. Porque a justiça desse século não existe promessa na palavra de Deus de satisfação. Pelo contrário, a palavra de Deus ela é muito clara, que enquanto nossa alma não descansar em Deus, ela viverá em eterna perturbação. Ela não encontrará descansar no ser do Senhor. Então, essa justiça que eu tenho fome, que tenho sede, é a justiça de Deus. A justiça manifestada no Evangelho, na palavra, na sua Escritura. E somente o povo de Deus tem essa sede e essa fome. Então, para você entender essa passagem, perceba que essas causas só podem ser causas que somente o povo de Deus tem. Essa bem-aventurança é uma bem-aventurança de uma pessoa que encontrou felicidade em Deus, não no mundo. E essas dádivas são dádivas que Deus reservou somente para o seu povo. Interessante que eu poderia ter resumido essa história de um modo muito simples. Eu preferi mostrar passo a passo, porque eu acho que é belo, é encantador. A gente perceber o que Deus tem reservado para nós. Mas, na realidade, se a gente olhasse o versículo primeiro, então a gente já entenderia esse versículo com uma facilidade muito grande. Olha o que o Senhor Jesus Cristo disse. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte. E como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. A quem Jesus Cristo estava ensinando? E ele passou a ensiná-los, dizendo. Cristo estava ensinando para quem? Havia uma multidão, Cristo subiu ao monte, quem se aproximou foram os discípulos. Cristo estava dizendo para os seus discípulos, para aqueles que lhe seguiam, qual era o caminho da bem-aventurança. Ele não estava dizendo para toda a humanidade. Ele estava dizendo para aqueles que creem no seu nome. Então, meus amados irmãos, quer encontrar uma plena realização em Deus? Nas bem-aventuranças a gente encontra esse caminho. Sabe, a nossa alma, ela não vai descansar. O mundo, ela não tem a capacidade de nos satisfazer. Deixa eu dizer uma coisa desconfortante. O hedonismo do nosso mundo é uma ilusão. Ele se apresenta com uma roupagem que nos chama aos olhos. Sempre existe alguma coisa que se apresenta diante de nós, dizendo assim, este é o caminho, andai por ele, você encontrará a realização. Você vai encontrar muitos e muitos e muitos caminhos. Muitos. E todos eles lhe iludirão. Se apresentarão como aquele caminho que vai dar sentido à sua vida. Não vai dar. Não vai dar. Porque Jesus foi o único que disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Ele é o caminho. Ele é a única verdade. Se apresenta muitas verdades por ele.
Mas ele é a verdade verdadeira, a verdade que vale a pena a gente crer. E ele é aquele que tem capacidade de dar vida. Ele é aquele que pode lhe dar essas promessas. E ele é aquele que pode fazer da sua vida uma vida mesmo muito. Então, meus amados irmãos, a gente está concluindo aqui o nosso estudo. Queria trazer essa mensagem aqui para vocês. Quer viver uma vida que vale a pena ser vivida? Uma vida que você não vai se arrepender? Que você não teme chegar no fim da sua vida, olhar para trás e dizer, eu trilhei um mau caminho? Em Cristo você encontra o caminho. É nele que você encontra. Não se iluda. É no Senhor Jesus Cristo que a gente encontra. É nele que, ainda que tudo pareça se desmoronar, como parece que a gente está vivendo hoje. As pessoas de repente temem morrer, as pessoas se desesperam por uma vacina porque temem o que pode acontecer, temem faltar um leito no hospital. A situação é caótica, não estou dizendo que o mundo é caótico. O mundo é assim, vai ser sempre assim. As ansiedades vão nos sobrevir. De repente a gente teme perder o nosso emprego, perder o nosso salário. A vida é cheia dessas coisas. Mas a essência de ser feliz, bem-aventurado e abençoado não depende dessas coisas. Você encontra em Deus. Esse, meus irmãos, é o grande resumo do que o Senhor Jesus quer nos ensinar nessa passagem. E a partir da próxima semana, a gente vai estudar aqui cada um desses pontos. O que significa ser bem-aventurado porque é humilde? Como isso se manifesta? O que significa ser bem-aventurado porque você chora? Como isso se manifesta? Significa ter fome e sede de justiça. Como isso lhe traz felicidade e bem-aventurança. Vou começar a estudar isso a partir da próxima semana. Então, vamos orar para encerrar? 2 minutinhos. Santo Deus, Pai querido, louvado seja o teu nome, Senhor, pelo privilégio de estudar a tua palavra, Senhor. Deus, faz de nós, Senhor, todos nós aqui presentes, Senhor, pessoas bem-aventuradas, abençoadas. Sabe, como um salmista, bem-aventurado aquele que não anda no caminho não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, na sua lei medita dia e noite. Isso, Senhor, que é uma vida abençoada. Ô Senhor, que a gente se alegre, encontre o sentido da nossa vida, porque nos está reservado um reino celestial. Porque está nos reservado uma consolação, porque está nos reservado uma promessa de que veremos ao Senhor, porque no Senhor alcançamos misericórdia. E esse seja o sentido da nossa vida, que traga realização à nossa vida. A gente ora ao Senhor por isso, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Cada membro, um missionário. Cada vida, uma missão.